Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, um lugar onde nós trocamos ideias relacionadas à tecnologia, à psicologia, à liderança, para que você que nos escuta possa experimentar e ver se o que a gente traz aqui também funciona para você, né? Porque não é uma regra universal que ao trazer uma dica minha aqui, você fala assim, vai dar certo na minha. Então, o que eu costumo dizer é, experimente, né? Se permita. E hoje nós vamos falar sobre carreira. Sua carreira está te humanizando ou te automatizando? No mundo que a IA deixou de ser ficção científica e hoje ela está ali no nosso dia a dia, né? As coisas estão mudando. E aí a gente pode começar a se sentir ansioso, né? Por que não? Será que o que eu faço hoje, amanhã continuará tendo valor? Será que eu ainda vou ter trabalho? Então o nosso dilema mudou. Não é mais só sobre salário, benefício, propósito e, acima de tudo, saúde mental que a gente tem que pensar e cuidar. Né? E para nos ajudar a conversar sobre esse dilema, essa complexidade da vida, eu estou aqui com uma pessoa que é top voice no LinkedIn, tem mais de 750 mil seguidores, mais de 30 anos de experiência em RH, fundadora da Oriente-se. Muito bem-vinda, minha querida Eliette, ao nosso papo aqui, Psicologia. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Então, eu queria já iniciar, né, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de falar de temas tão importantes, né? Primeiro, carreira, que é o que eu sempre falo nas redes sociais e que eu considero hoje extremamente importante. A gente está vivendo um momento histórico muito importante, com mudanças tecnológicas, mudanças no mundo do trabalho. E falar sobre carreira é um tema muito atual e muito necessário. Você quer que eu me apresente um pouquinho? Ah, você já apresentou, né? Um pouco, né? Eu Então, apresentei, mas fica à vontade para complementar também, fica à vontade. bom, vou falar brevemente. Eu trabalho já há mais de 25 anos, na verdade, há mais de 30 anos, sendo 25 anos no mundo corporativo, né, na área de RH, e há 9 anos com a minha consultoria própria. Então, eu trabalho com orientação de carreira, né, tenho uma empresa chamada Oriente, que trata de processos de carreira. Então, basicamente, o meu carro-chefe é recolocação, desenvolvimento e planejamento de carreira. Então, eu ajudo profissionais que hoje querem fazer escolhas melhores na sua carreira ou que estão em processo de transição ou escolhendo uma nova empresa para trabalhar. E aí eu presto suporte para esses profissionais. Eu sou bastante participativa nas redes sociais. Hoje eu produzo conteúdo em 3 redes sociais, né? O LinkedIn, o Instagram e o TikTok. Então eu falo sobre carreira, recolocação e dilemas do mundo corporativo. Sou graduada em Direito, que é a minha primeira formação, mas eu nunca atuei em Direito, né? Eu sempre trabalhei na área de RH. Sou pós-graduada em Psicologia Positiva e agora estou fazendo minha segunda graduação, que é em Psicologia. Então, eu costumo me apresentar como futura psicóloga do mundo do trabalho, porque é o que eu quero seguir daqui para frente. Eu quero aproveitar o gancho, já que você se apresentou profissionalmente, e quero ir para um lado mais pessoa, que é o convite até da psicologia. Eu estou quebrando já o roteiro nosso aqui, brincando aqui, né? É, quem é Eliette, né? Além de tudo isso que você falou, de onde a Eliette é, o que, que é importante para a Eliette? Bom, falar da gente sem falar do profissional é sempre, né, um desafio, porque o mundo do trabalho é meio que a nossa identidade, né? Mas, obviamente, que existe uma pessoa aqui, né? Eu sou mãe de 2 filhos, o Guilherme e a Duda já são adultos, né? A minha filha tem 31 anos, meu filho tem 25. Sou mãe de pet também, tenho 2 cachorros. Sou divorciada. Eu sou uma pessoa bastante curiosa, eu gosto muito de aprender. Eu acho que uma
das coisas mais importantes da minha vida sempre foi buscar o conhecimento, é, sempre fui essa pessoa muito curiosa da vida mesmo, né? E sempre entendi que uma coisa só não seria o suficiente para mim. Então, eu tinha que ter algo maior, assim, que me fizesse entender um pouco sobre a vida e, ao mesmo tempo, também auxiliar as pessoas. Eu tenho muito esse viés de querer ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Então, eu sou muito do lado social, né? Sou uma pessoa muito individualista, vamos dizer assim, né? Então, sempre estou vendo as coisas pelo viés do social. Eu acho que isso também, de certa forma, me empurrou um pouco para essas áreas, né? Mas eu gosto de sair, de ir no cinema, gosto muito de assistir filmes, né, séries. Não tenho muita paciência para série. Eu acho que o mundo hoje acelerado deixou a gente meio sem paciência, né? Então eu começo a ver a série, daqui a pouco eu estou lá já pulando um pouquinho para chegar. Mas eu gosto muito de séries, gosto muito de assistir filmes também. Geralmente são filmes mais de arte. Eu sou uma pessoa mais artística, né? Tenho esse lado mais sensível, assim. E basicamente eu sou essa pessoa. Legal, legal. E agora, vou voltar para o meu protocolo que eu sigo normalmente nas nossas conversas aqui, né? Eu gosto de abrir também com uma provocação que é um pouco inusitada, de associar a inteligência artificial com alguma coisa, né? E Ah, essa provocação que eu quero fazer contigo aqui é: se a IA fosse uma entrevista de emprego, como seria essa entrevista? Seria leve? Seria pesada? Seria detalhada? Seria superficial? Como que, na sua perspectiva, seria essa entrevista feita pela IA, sendo a IA a entrevista? certo. Bom, eu acredito muito que a entrevista feita pela IA, ela deveria ser leve, né? Ela deveria, primeiro, fazer com que as pessoas tivessem mais autenticidade. Então, propor esse espaço de autenticidade, que eu acho que muitas vezes falta no processo seletivo, né? Porque as pessoas tendem a levar um personagem para a entrevista, né? Porque no mundo do trabalho a gente tem essa máscara social, né? Então, frequentemente a gente não é a gente mesmo. A verdade é essa. E os processos seletivos, como eles são configurados, muitas vezes eles deixam a pessoa meio engessada. Ela chega ali e ela vai falar coisas para agradar. Então, muitas vezes não tem verdade ali, né? E o problema de você ser esse personagem é que muitas vezes ele não se sustenta no dia a dia, né? Então, você passa uma imagem daquilo que você acha que seria interessante para as pessoas, mas na vida real isso não se sustenta. E então, o recrutador deveria ser um facilitador desses espaços de autenticidade, sabe? Onde as pessoas possam realmente ser quem elas são. Espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui a porta e meu cachorro está. Voltei. Então, eu acho que o primeiro lugar é isso, né? Trazer esse espaço para que as pessoas. Porque aí todo mundo ganha. Né? Ganha o empregador, Sim, vai ter respostas mais verdadeiras, ganha a pessoa, porque ela vai conseguir realmente trazer para o processo seletivo coisas que realmente façam sentido para aquela empresa, e todo mundo ganha no final. Então, eu acho que deveria ser assim, os processos. legal, legal. E olhando o seu LinkedIn, pegando até o que você falou, é impressionante a sua carreira, tanto em tempo quanto experiência em RH, em diversas empresas multinacionais, nacionais, né? E em 2016 você fez um movimento de fundar a Oriente. Eu queria saber o que te fez sair do mundo corporativo e virar empresária. Teve alguma coisa específica, alguma inquietação? O que que te gerou essa vontade de buscar ser empresária de si mesma com a Oriente? Olha, essa pergunta é complexa, porque foram várias coisas. Eu acho que teve a inquietação do mundo corporativo. Eu acho que o mundo corporativo, de uma certa maneira, ele traz isso, né? Eu acho que principalmente a área de recursos humanos, a gente acaba se submetendo a algumas coisas que causam incômodos. E esses incômodos, a gente acaba
aguentando, vamos dizer assim, porque você precisa trabalhar, né, a verdade é essa, você precisa, né, ter um trabalho. Só que em determinados momentos da sua vida, eu acho que isso tem muito a ver com o momento de carreira, esse incômodo ele acaba sendo maior do que a necessidade de ter um trabalho. Então, quando isso acontece, quando ele fere um valor muito importante para você, você fala: preciso mudar, né? Eu acho que aqui já não é mais o meu lugar". E isso é uma espécie de epifania mesmo. Sabe quando tem a última peça do quebra-cabeça que você fala: "Agora eu entendi que esse não é o meu lugar"? Então, isso acontece com todo mundo em algum momento da carreira, né, e aconteceu comigo. E não foi só isso, teve esse momento transformador, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo também teve outras questões, a questão do etarismo. Eu estava com 46 anos, o mercado de trabalho, para quem é CLT, mercado formal, ele acaba funilando, então você tem menos oportunidades, aí você começa a se questionar: será que eu quero continuar investindo nisso? Se talvez eu não encontre uma empresa que eu gostaria, né? Talvez eu encontre uma empresa que é o que sobrou para mim, porque eu já não sou mais esse profissional tão atrativo para o mercado. Então, eu vou acabar tendo que ir em empresas que talvez eu não esteja tão, né, identificada. E aí eu comecei a pensar em outros projetos. Então, ao mesmo tempo que eu buscava recolocação, eu comecei a estudar para concurso público, né? Eu comecei a estudar para concurso público, na verdade, porque eu precisava ter uma atividade que fizesse com que eu me sentisse útil naquele momento. Porque quando você está desempregado, você fica em casa, assim, esperando a entrevista de emprego, você se sente meio inútil, sabe? Então, eu falei, vou estudar, porque aí eu vou preencher a mente, né? Aquela coisa. Eu comecei a estudar para concurso público. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer a minha consultoria, através de um amigo, que ele falou para mim: nossa, mas você tem tanto a oferecer, por que que você não presta serviço na sua área? Eu falei: e naquela época eu não acreditava muito em mim, né? Aquela coisa de, isso não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu fui e levei isso para o travesseiro antes de dormir. E aí eu fiquei me questionando, por que não tentar, né? E aí eu comecei a investir nisso, paralelamente a buscar recolocação e estudar para concurso. Então, eram 3 frentes que eu estava fazendo naquele momento. E a que deu mais certo foi a consultoria. As pessoas começaram a se interessar, as pessoas começaram a me procurar, e eu falei: eu acho que aqui tem um caminho. E eu comecei a experimentar, e aí eu não quis sair mais, né? Eu falei: nossa, mas aqui tá. Porque juntou muitas coisas agradáveis, né? O fato de eu estar no home office, ficar em casa com meus cachorros, com meus filhos, ter tempo mais para mim, conseguir ganhar dinheiro com isso, ter uma coisa mais independente, né? E, ao mesmo tempo, é, ter mais autonomia no sentido de não ter chefe. Então, você é seu próprio chefe. Obviamente que isso tem seu bônus e seu ônus, né? Porque quando você é empreendedor, são muitos desafios, não estou falando que é fácil, né? Quem é empreendedor sabe. Então, mas você vai aprendendo a lidar com a imprevisibilidade. Eu acho que é assim, de todas as questões que mais pesam no empreendedorismo, de você ser autônomo e tudo mais, é a questão da imprevisibilidade, né? Peraí, meu cachorro. Meu cachorro não sabe se ele quer ficar ou se ele quer entrar. É igual a minha, então, porque a minha, se eu fecho a porta do cômodo onde estou, ela Uhum. fica desesperada, porque eu acho que ela não sabe se ela na verdade, eu acho que eu entendo o que que ela quer. Ela quer ter o direito de ir e vir. É Exatamente. isso, só isso. E se a porta tá fechada, ela perde esse direito. Vamos brincar assim, né? Simples assim. Que legal. Que bacana, Eliette, esses elementos que você trouxe. Você estava comentando da sua cachorra, né? Pois é. Isso, eu estava comentando Tem da minha que lidar cachorra. com isso, né? Tem os seus imprevistos. Tem. Esses imprevistos do tipo da cachorra, tal, eu até acho que deixar no podcast se torna ele mais humanizado ainda. Com certeza. Porque a vida sendo a vida, É a vida literalmente como ela dizendo. é. Exatamente, né? A vida como ela é.
E isso vai ao encontro até do que você comentou da conexão da IA ser leve, que é o espaço de segurança psicológica para a gente ser autêntico. Exatamente, isso acontece na entrevista também, porque eventualmente você vai fazer uma entrevista com o candidato que vai ter um cachorro latindo no fundo, vai ter um vizinho fazendo barulho, e, assim, é preciso que as pessoas entendam isso, né? Porque senão você vai viver num mundo onde tudo tem que ser perfeito, e a vida não é É, perfeita, né? sim, exatamente. E observando sua carreira, conforme eu já comentei para ti aqui, eu sinto uma conexão profunda com a sua jornada, porque eu vejo um paralelismo entre o que você fez e o que eu também estou fazendo e o que você está fazendo, né? Eu Aham. também venho de 30 anos na área de tecnologia, depois fui para psicologia organizacional, né? E hoje estou na graduação na FMU. Coincidentemente, nós dois estudamos na mesma faculdade, né? Sim, sim. Estamos apenas em semestres diferentes, mas estudamos na mesma faculdade. Aliás, um beijo para o Daniel, professor Daniel, que nos apresentou virtualmente, Sim. viabilizando a gente gravar esse episódio, né? Obrigada, Daniel. Muito legal. E aí, eu vejo que você também tem aí a formação em Direito, pós em Uhum. Psico, agora graduando em Psicologia, né? Pós em Psicopositiva, né? E eu queria saber o que você não achou na área de RH e Direito que te fez ir para a psicologia positiva e agora ir para a psicologia propriamente dita, que é muito mais ampla do que só a psicologia positiva. Bom, eu queria dizer que eu sou apaixonada pela área do direito. Eu acho que é mais fácil achar o que tem de convergência, e não de. Ótimo, ótimo. Convergência, complementaridade, chamemos como quiser. É, Fique à vontade para explanar da maneira que você se sentir à vontade. tem muitas linhas, né, abordagens dentro da psicologia que não concordam muito com análises comportamentais, no sentido de achar que as pessoas têm um padrão, né, colocar as pessoas em caixinhas, que isso seria também uma forma de criar estereótipos que muitas vezes fazem com que as pessoas percam um pouco da sua singularidade, né? Então, cada pessoa é diferente. Eu acredito muito nessas questões de análises de perfis comportamentais, porque, primeiro, eu trabalho com isso, e eu acho que as pessoas, elas têm comportamentos que se repetem, e isso não significa que elas não sejam singulares, mas existem comportamentos que se repetem. Algumas pessoas, todas as pessoas são empáticas em alguma medida, mas algumas são mais do que outras, enfim, tem características que são mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Se eu não acreditasse nisso, não estaria nessa área, né? Quando eu pego o meu perfil comportamental, que eu vejo ali que eu tenho, assim, eu sou orientada muito para normas, técnicas, isso me faz entender por que que eu fui para o direito, sabe? Porque o direito se conversa muito com coisas que eu acredito, que fazem sentido para mim. E eu sempre gostei muito de estudar os grandes teóricos do direito, como, por exemplo, Hobbes, que falava, né, sobre o contrato social, a questão por que as normas são necessárias na nossa sociedade, e até que ponto a gente consegue conscientizar as pessoas, porque eu não acredito nisso, eu acredito que as normas são necessárias, né? Se a gente não tivesse normas, seria o que o Hobbes falou, né? A guerra de todos contra todos. Então, não é que o homem nasce mal, ele se apoiava muito nisso, né? O Locke acreditava que na tábula rasa, cada pessoa nasce como uma folha em branco, e ela vai adquirindo conhecimentos, experiências para se constituir como pessoa. O Hobbes não, ele acreditava que as pessoas nascem más. Eu já não acredito nisso, mas eu acredito muito que as pessoas precisam de normas sociais, sabe? Porque a conscientização ela alcança até determinado ponto. A gente sabe que matar é errado, e as pessoas matam pessoas, mesmo sabendo que isso é errado. Então, é,
nós estamos susceptíveis a cometer erros. O ser humano, ele é errático, né? Isso não tem nada a ver com... Hoje de manhã eu estava comentando isso com um colega, que saiu uma notícia de que um psicólogo matou a mãe, alguma coisa assim. E a gente estava falando sobre isso, porque começam umas discussões de grupo, aquela coisa de é um monstro, porque as pessoas gostam dessa dicotomia do bem contra o mal. Ou a pessoa é boa ou ela é ruim, né? Não tem meio termo. E eu acho que o direito, tanto o direito como a psicologia, eles quebram isso, né? As pessoas são pessoas que podem, em determinado momento, cometer atitudes, né, inaceitáveis, né? Todo mundo sujeito a isso. E por isso que existe a psicoterapia, né? Para você se entender e entender como que você age no mundo. Então, eu acho que é extremamente importante, sabe? Então, quando eu pego o direito, que eu vejo ali essa coisa do das normas sociais, isso vai muito de encontro à psicanálise, que fala né, da questão do conflito que a gente vive, né, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Aquilo que você quer e aquilo que você pode, né? Então, nós precisamos ter esses conhecimentos, e a psicologia traz isso, o direito traz isso faz parte da nossa vida, né, da nossa convivência em sociedade. Ao mesmo tempo que a psicologia social também vai trazer aspectos que se conversam muito com o direito, né? A gente, nós somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade. Então, a gente tem que entender o sistema, não é o ser humano individualmente, obviamente, que a gente precisa entender, mas a gente precisa entender também que a gente vive em grupo e em sistemas. E tanto o direito como a psicologia vão tratar sobre isso, entendeu? Então, eu vejo muito mais convergência do que divergência entre psicologia e direito. Bacana, bacana. Eu percebo, até pegando o meu lado de tecnologia, eu brinco que eu não deixei de ser um analista de sistemas. Eu só troquei o objeto analisado, que antes era um sistema de computação e agora é um ser humano. Claro que a Aham, complexidade é muito maior, né? Mas assim, processualmente dizendo, na minha perspectiva, e eu já troquei ideia sobre isso com diversos professores, muita coisa que se aplica para fazer uma análise de sistemas, o processo é idêntico na análise humana. Idêntico, através de perguntas, investigação, aprofundamento, questionamento socrático e por aí vai, né? Claro isso é que. fascinante, né? Oi? E isso é fascinante, né? Isso é fascinante, isso é fascinante. É, e aí, até conectando já o mundo tecnologia com carreira, com psicologia. No meu trabalho, onde eu uso muito a AI, inclusive eu sou professor de inteligência artificial na ESPM em algumas disciplinas lá, né? Eu costumo dizer que a IA ela serve como um apoio para nos tornar líderes mais humanos. Uhum. No seu caso, eu acho que você lida até com a ansiedade dos profissionais, com esse aspecto da IA pressionando. Queria saber a sua perspectiva. Qual você acha que é o maior mito da IA e qual a maior verdade do impacto que a IA vai trazer no mundo do trabalho? Mito, vamos pensar a questão da verdade primeiro. Eu vou falar primeiro da verdade. Eu fiz um vídeo, acho que foi em 2024, para falar da questão da criatividade, né? Que nós, com o avanço das novas tecnologias, nós precisaremos ser muito mais criativos e autênticos no mundo do trabalho e no mundo da vida como um todo, né? E eu vi que isso aconteceu de fato, tem acontecido. Como eu produzo muito conteúdo para rede social, e eu tenho visto um mar de conteúdos todos iguais, feitos pela inteligência artificial, comentários dos posts feitos pela inteligência artificial, conteúdo feito pela inteligência artificial, eu acho que isso se revelou muito verdadeiro, né? É, sabe, assim, as pessoas precisam parar para pensar sobre isso, né? O quanto que
Isso muitas vezes desvaloriza o profissional, do ponto de vista que você acaba sendo só mais um. E se você é só mais um, principalmente quando a gente fala da questão da produção de conteúdo, você vai colocar seu conteúdo ali na rede social e as pessoas não vão querer saber do seu conteúdo, porque ela já tem isso, né? Toda pessoa, quando ela entra na rede social, ela está fazendo uma curadoria de conteúdo. Então, ela quer o quê? Ela quer novidade, ela quer algo que seja inédito, que traga algum valor para ela, né? Se você faz um conteúdo, né, superficial e que é replicado por diversas pessoas, a pessoa não vai querer ver o seu conteúdo, né? Ao mesmo tempo, também, eu acho que quando a gente fala da questão de mito, o mito maior para mim é que as novas tecnologias vão trazer mais qualidade de vida para as pessoas no trabalho. Esse é um grande mito, porque o que a gente tem visto mais é o contrário. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? E as novas tecnologias, surge uma nova tecnologia todo dia, e isso não fez com que as pessoas diminuíssem a sua jornada de trabalho. Então, é realmente muito problemático isso dentro do mundo do trabalho. E é até uma crítica que eu faço, né? A gente fala tanto em diminuir a jornada de trabalho, em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E assim, o mundo do trabalho tem essa questão do lucro, né? Então, a tecnologia está sendo utilizada para o lucro, para as empresas lucrarem cada vez mais, e a gente está deixando um pouco de lado essa questão de fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Isso é realmente muito triste. Obviamente que isso causa muita tensão social, no sentido de que há uma pressão, né? E a gente tem visto isso muito acontecer dentro do mundo do trabalho, no sentido de que as empresas estão cada vez mais com dificuldade de conseguir pessoas para trabalharem em atividades que tenham jornadas muito exaustivas, como a gente vê, a jornada, né, a escala 6 por 1. Então, tem estudos que demonstram que as empresas estão tendo dificuldade em recrutar esses profissionais para trabalhar nessa jornada. Enquanto as empresas não perceberem isso, elas vão continuar tendo dificuldade, porque, principalmente as novas gerações, elas não querem mais, né, esse tipo de atividade que você fica exausto, você tem pouco tempo, porque hoje, um dos recursos mais valiosos que a gente tem no mundo atual é tempo, porque tempo é tempo de vida. As pessoas querem utilizar o seu tempo para viver. Como que eu faço para conseguir aproveitar mais a minha vida? Vou te contar algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha, há 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que eu levava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Era longe pra caramba. E só que a empresa, ela era boa. Era uma empresa que tinha um bom salário, que tinha um bom ambiente de trabalho. A minha chefe era sensacional, uma pessoa maravilhosa. E aí, colocando na balança, para mim, ir, né, gastar 3 horas no trajeto era um problema, mas colocando na balança, eu assim, achava que eu estava ganhando trabalhando ali. Só que, lógico, eu fiquei 5 anos lá, no final já começou a pesar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, se alguém virasse para mim e falasse assim, Juliette, ó, tenho um trabalho que você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje, só que você vai ter que cruzar a cidade para você poder chegar nesse lugar. Aí eu vou falar, não quero. Eu falei, desculpa, mas eu prefiro ficar hoje no home office, do jeito como eu estou, fazendo o meu horário, né, acordando, levando meu cachorro para passear, tomando meu café da manhã, sentando aqui, e decidindo, tendo muito mais poder de decisão, a que hora que eu quero começar a trabalhar, o que eu vou fazer, do que ter que estar numa jornada que eu sei que eu vou ficar 3 horas para ir, para voltar, vai sobrar pouquíssimo tempo para mim. Eu estou com 55 anos, eu tenho menos tempo do que eu tinha quando eu estava com 18. Então, o tempo é um recurso muito precioso para eu gastar, né? Então, daqui para frente, eu estou pensando o que eu vou fazer ainda do pouco tempo de vida que me resta em função de quando eu tinha 18 anos, né?
Então tem que ser muito bem pensado, sabe? Para mim, hoje, o valor mais importante é o tempo. Então é isso que eu falo, né? Por isso que eu falo que as tecnologias deveriam nos ajudar, mas não estão nos ajudando nesse sentido. Isso entra até naquela conta de que as situações que a gente vive são muito mais complexas do que se parece, né? E até atribuir os resultados que o indivíduo colhe apenas na sua responsabilidade, na sua conta, isso é muita crueldade, inclusive, né? Falar que você não atingiu um resultado porque faltou você se esforçar um pouco mais, por exemplo, né? Uhum, O mundo tem barreiras que muitas vezes são intransponíveis. Então, certas questões não adianta a gente botar só na conta da pessoa. Existe uma série de elementos ao redor que compõem o resultado que a gente tem. Eu costumo dizer, eu tenho até um slide que eu uso nas minhas mentorias, que eu falo assim: tem dois elementos só que a gente pode focar em desenvolver um pouquinho mais de controle. E porque somos humanos, temos emoções, sentimentos, e que muitas vezes ele tem prioridade sobre o pensar. Então eu digo que a gente pode desenvolver melhores pensamentos e melhores ações. Com melhores pensamentos e melhores ações, com perguntas boas e desenvolvendo ações com competência, com chá, conhecimento, habilidade, atitude, eu influencio a situação que eu estou vivendo, eu influencio os meus sentimentos e das pessoas que estão junto comigo, e eu influencio os outros que estão comigo, né? Então, a gente pode olhar para as coisas de um jeito menos pesado, mais leve e com uma clareza do que é valor para a gente na circunstância na qual nós estamos inseridos, né? Você trouxe um elemento da autonomia, né? Na psicologia, a gente estuda que o ser humano tem três principais necessidades básicas psicológicas: necessidade de se sentir competente, capaz e que está evoluindo; necessidade de autonomia, de que pode decidir e fazer aquilo que está ao seu alcance fazer; e necessidade de se relacionar. Somos seres uhum. sociais, né? Então, tudo isso costurado acaba compondo quem somos e vai ao encontro de tudo isso que você falou. Hoje, não mais com 18 anos, você tem o discernimento e o valor de que não faz sentido mais para você atravessar a cidade para dobrar seu salário, né? É, então, Exato. é um conjunto de elementos que muitas vezes só vem também com o tempo, né? Então, eu fui num podcast recentemente que falava sobre isso. O que é mais importante na sua carreira? Salário, benefícios ou plano de carreira, né, dentro de uma empresa? Então, eu sempre recorro muito à hierarquia das necessidades de Maslow, que eu acho que é brilhante. Eu acho que, para mim, de todos os teóricos hoje, quando a gente fala dessas questões, né, do que é mais importante, ele foi muito genial quando ele fez essa hierarquia, porque ela quebra muitos discursos que a gente vê por aí, que eu já ouvi, né, de que as pessoas podem ser felizes com pouco. E eu já ouvi muita coisa assim, no sentido já, às vezes uma pessoa que está em situação de rua é mais feliz do que uma pessoa milionária. Isso não existe, porque você não consegue ser feliz se você não tiver o básico. E Maslow fala sobre isso. A gente tem ali, né? Obviamente que aquela coisa da pirâmide, existe um questionamento se foi pirâmide, se não foi, eu não vou entrar nisso, mas o que ele fala é que a gente tem uma base ali que são as nossas necessidades básicas. Então, você precisa de sono, alimentação, você precisa ter um teto para dormir, você precisa tomar banho, enfim, higiene, todas essas questões, e aí você vai subindo nas instâncias, né, até chegar na felicidade, que seria o último estágio. Então, eu não consigo pensar em felicidade se eu não tenho as necessidades básicas atendidas. E isso é muito real, porque todo mundo que já experimentou sentir fome, falando fome, não fome, essa fome que a gente sente no dia, mas uma fome que você, de privação do básico mesmo. Quando você sente fome, você só pensa em comida. Você não consegue pensar em felicidade, você não consegue pensar em propósito, você não consegue pensar em pertencimento, que são
necessidades assim muito superiores, sabe? Que você primeiro precisa ter um básico. E quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? Salário. Porque o trabalho, ele preenche uma parte muito importante da nossa vida, que é a nossa sobrevivência. Então, se você não tem um salário que provê você do básico, não tem como você falar de propósito da vida, sabe? Então, e aí quando você tem isso, quando você preenche as necessidades básicas, aí você começa a pensar em outras questões. Eu preciso de dinheiro para me desenvolver, para poder estudar, para poder me aperfeiçoar. Então, para isso, eu preciso de salário também, né, que possa me prover isso. Eu preciso ter lazer, porque as pessoas não vivem só para trabalhar, as pessoas vivem também para aproveitar a vida. Eu preciso que esse salário, o que eu ganho e o meu trabalho, ele proporcione tempo. Eu preciso disso. E aí sim, a gente está falando de chegar na instância superior, que é a felicidade, aquela coisa, né? Que é muito subjetiva, é muito subjetiva. Então, a minha grande crítica quando eu faço em relação à psicologia positiva é que as pessoas, principalmente quando você leva a psicologia positiva para o trabalho, as pessoas acham que podem colocar isso em indicadores, indicador de felicidade, indicador, sendo que felicidade é diferente para cada pessoa. Para mim, felicidade, quando eu acordo, é sentir o cheiro do café, é tomar o café, é abraçar meus filhos, é cheirar meu cachorro, sabe? Brincar com meu cachorro. Para você, pode não ser isso. Às vezes você não gosta de cachorro, não teve filho, não gosta de café. Então, felicidade para você pode ser outra coisa completamente diferente. Ah, felicidade para mim é viajar, é tomar uma cerveja com os meus amigos. Como é que eu posso colocar isso, sabe? Padronizar isso dentro de uma empresa ou na vida e falar, todo mundo tem a mesma. Não, as pessoas não têm, sabe, assim, o mesmo sentido de felicidade. Então, até por isso, o Mark Seligman, que foi o idealizador da psicologia positiva, quando ele fez o primeiro livro dele, que foi Felicidade Autêntica, ele falava de felicidade. Depois ele fez o Florescer, que foi o segundo, e aí ele mudou a teoria dele. Ele tem um capítulo, quer ver? Ó, esse aqui é o livro do Mark Seligman. Ele tem um capítulo no livro dele que ele fala que ele muda a teoria dele, que ele fala que a felicidade não pode ser tida como uma ciência, porque a felicidade é muito subjetiva. Aqui, ó, da teoria da felicidade autêntica à teoria do bem-estar. Então, ele muda a teoria dele nesse livro, justamente porque ele fala que não tem como você colocar a felicidade como uma ciência, porque a felicidade não tem critérios para ser uma ciência. Ela não tem a objetividade, né? É muito difícil você operacionalizar como uma ciência, sabe? Então, ele explica tudo isso aqui, aí ele muda a teoria dele. Só que, quando você chega na empresa, ainda tem esse discurso de a gente vai trazer felicidade para os profissionais. Gente, eu acho muita pretensão, sabe? Você querer trazer felicidade para as pessoas dentro do trabalho. Então, vamos falar de algo mais objetivo? Vamos falar de bem-estar? Bem-estar, sim. Bem-estar é mais global, sabe? Eu consigo colocar isso dentro de programas de bem-estar, de qualidade de vida, da gente começar a falar de coisas que realmente façam sentido. E aí, eu tive, no meu curso de pós-graduação, eu tive acesso a vários teóricos sensacionais, o próprio o Mihaly Csikszentmihalyi, o Bart Seligman foi meu professor, quem mais? Teve não vou saber falar o nome dele, que é difícil, mas ele é um holandês, que ele é psicólogo organizacional, e eu sei a teoria, tá? O nome dele é complicado, mas ele fez uma teoria chamada teoria JDR, que é modelos e demandas, que eu acho sensacional. Job Development, não,
Putz, eu estudei JDR, eu sei qual é. Eu só não tô lembrando o que que significa o JDR. O R Exatamente. acho que é de research, né? Isso. É uma teoria que está muito ligada com a teoria do flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, que ela vai entender o que faz com que as pessoas se engajem no trabalho e o que faz com que elas não se engajem, né? Porque se você tem recursos em equilíbrio com as demandas, isso é um cenário, né, que você vai ter pessoas mais engajadas. Obviamente que as pessoas precisam ter demandas como assim, desafios um pouco maiores, porque Que aí as vai pro pessoas, flow do Mihaly. as pessoas precisam ser desafiadas. Senão elas vão começar também eu estou estagnado aqui, eu preciso ter desafios. Do mesmo modo que se elas têm recursos assim, desequilíbrio, né? Elas têm demandas que são menores do que os recursos, elas vão se entediar, elas vão se sentir subaproveitadas. E isso acontece muito no mundo do trabalho. Então, eu acho que isso é o princípio básico quando a gente vai falar de engajamento, né? Quando a gente quer trabalhar realmente questões, que a gente, né, trabalhe o bem-estar dos profissionais. Então, primeiro, recursos e demandas em equilíbrio. As pessoas estão alocadas dentro de locais que elas possam ser aproveitadas nos seus talentos, naquilo que elas sabem fazer. Esse é o segundo passo, porque isso é extremamente importante. Não é simplesmente pegar o profissional, vamos colocar aqui, sendo que ele não é bom naquilo que ele faz, né? Então, a gente não está falando de equipes de alta performance, né? Porque as equipes de alta performance, elas trabalham por complementariedade. Uma vez eu fui numa palestra da presidente da Seara, e ela estava explicando como que ela chegou a ser presidente da Seara. E ela, sem querer, porque eu acho que ela não falou sobre psicologia positiva, mas ela estava, do jeito como ela estava explicando, estava muito psicologia positiva, sabe? Ela falou assim que ela começou a entender quais eram os talentos que ela tinha, aquilo que ela fazia bem e aquilo que ela não fazia bem. E aquilo que ela não fazia bem, ela delegou para as pessoas que faziam bem, né? E ela começou a focar naquilo que ela tinha de talento, então desenvolver isso ao máximo. Isso aí é psicologia positiva pura, pura, você entendeu? E aí ela chegou a ser presidente da Seara. Então, eu acredito muito nisso, sabe? A psicologia positiva como algo sério, que realmente funciona, que tem resultado dentro das empresas, que a gente foca no que realmente importa e não no adereço, né? Naquela coisa de. Eu escrevi um post já faz uns dias sobre isso, né? Do que adianta você meditar se você todo dia vai para lá e encontra o chefe tóxico? Não há meditação que dê conta, meu amigo. É como se Não há fosse meditação. você tá enxugando o gelo, né? De certa forma, né? Porque é isso, é super importante, né? A gente trabalhar a questão do bem-estar no sentido de olhar para o indivíduo, né? A gente entender também, a pessoa se entender, às vezes, que ela tem perfil que é mais susceptível ao adoecimento quando a gente fala das questões de ansiedade. Sabe que eu mais pego na orientação de carreira, inclusive ontem eu estava com uma cliente que é isso, ela falando para mim, quando eu vou olhar os inventários de personalidade, os traços mais envolvidos, menos envolvidos, eu encontro ali workaholic, perfeccionista. Essas pessoas são mais susceptíveis ao adoecimento quando a gente fala da questão do estresse crônico, né? Porque hoje o grande vilão do mundo corporativo é o estresse crônico, sabe? Eu estava comentando também no podcast que eu falei assim, o mundo ideal, se a gente for pensar em qualidade de vida, ele não existe, tá? É ficção científica. Porque se a gente fosse pensar no mundo ideal, seria a gente dormir 8 horas, dormir bem, né? Aquele sono reparador, acordar com o ritmo do corpo, sem despertador, né? Aí você vai, toma um café reforçado, leva seu cachorro para passear, abre o noticiário e vê lá as notícias do dia e fala: e agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou trabalhar. Tá? Esse é o mundo real. Mas qual que é o mundo real? Você não dorme bem, dorme mal,
Você acorda cansado, você acorda estressado, você acorda apressado, você mal toma café, sai correndo, pega a condução amassado, porque o transporte público das grandes capitais você vai amassado, ou você vai de carro naquele trânsito insano, ouvindo barulho de buzina, né, estressado, porque você nunca chega no horário, não dá, a capital de São Paulo é impossível. Aí você já chega, já vê o seu chefe com aquela cara feia. Aí a pressão o dia inteiro, o seu nível de cortisol lá na estratosfera, adrenalina lá na estratosfera, estado de alerta 24 horas por dia, e o estado o que que é? É estresse todo dia, todo dia, todo dia, e isso, né, dependendo da empresa, obviamente, algumas mais, outras menos, mas tem empresas que propiciam muito mais estresse, né? Isso a longo prazo vai te adoecendo, porque aí acontece o quê? Pergunto para os meus clientes, você está sentindo algum sintoma físico? Tô. Qual que é? Varia. Pressão alta, tá? Dor de cabeça. Não estou dizendo que, né, não é porque você tem uma dor de cabeça, você tá com estresse crônico, mas, assim, os sintomas são esses, tá? E aí isso vai avançando para outras comorbidades, né? Aí a pessoa não consegue associar muitas vezes as questões de trabalho. Então, eu fui numa empresa que aqui a gente tem muito absenteísmo, muito, o pessoal falta muito porque fica doente, né? Muito atestado e não sei o quê. Mas não tem nada a ver com o trabalho, não. É pneumonia, é não sei o quê, papapá. Ah, tá. Então tá, né? Uhum, certo. Só que, o que acontece? Quando os problemas é psicossomática, né? Você vai tendo as questões de saúde, seu sistema imunológico vai baixando. E isso faz com que apareçam outras doenças, né? Então, você acha que a pneumonia não tem a ver com o trabalho, não tem nada a ver, né? Obviamente que é uma questão global, alimentação, tem um monte de coisas, mas tem componentes, muitas vezes, que não são considerados e que têm a ver, sim, com as questões de estresse crônico, que a pessoa, né, que afeta a imunidade da pessoa, e às vezes o estilo de vida dessa pessoa também contribui, porque nós não somos uma coisa só, né? Então, a gente é influenciado pelas questões emocionais, pelo nosso estilo de vida, se a gente fuma, se a gente bebe, se a alimentação tá uma alimentação saudável, se não é, o estresse crônico que você vive todos os dias. Então, se a empresa está querendo realmente, né, fazer alguma coisa que impacte para diminuir tudo isso, né, esse impacto na vida, no bem-estar das pessoas, tem que começar a entender que o estresse é uma parte muito importante. E também entender que existem limites, né, dentro da área profissional, porque se o bem-estar engloba vários aspectos da vida da pessoa, e aí eu coloquei isso lá também num post que eu fiz. Saúde mental não é só o seu trabalho. Saúde mental, sua vida sexual, né? Os seus relacionamentos, o seu trabalho, eventualmente. Então, eu fiz uma lista lá de coisas que influenciam na sua saúde mental, né? Mas o quanto que a empresa pode contribuir diminuindo essa questão do estresse crônico, que hoje é um problema dentro das empresas e que vai impactar lá para diminuir o adoecimento dos profissionais. Então, isso é muito importante. A gente lidar com burnout é um negócio bem complexo, tá? Porque eu estava falando isso, né? Tem a questão do perfil da pessoa, tem pessoas que estão mais ansiosas, tem as questões ambientais, então não é uma coisa só. E saiu um estudo na Holanda falando que o burnout não é só, levantando essa questão, tá? Que o burnout não é só do trabalho. E aí, se o estresse ele diz respeito a diversas áreas da vida de uma pessoa, como é que a gente pode atribuir só ao trabalho? Se tem vários fatores, né? É multifatorial, tem vários fatores que levam a pessoa a, a desenvolver um estresse crônico. Como é que eu posso dizer que é só o trabalho? Então, levantou essa questão, que é ao mesmo tempo uma questão importante para a gente pensar, porque tem pessoas, né, dentro da área da psicologia, que isso aí já foi levantado, que acham, né, um erro o burnout ser atribuído ao trabalho. Por quê? Porque
justamente limita o diagnóstico. Porque não existe depressão do trabalho, existe depressão. Se você pode desenvolver uma depressão por diversos aspectos. Ele vai te afastar por depressão, ele não vai te afastar por depressão da sua vida pessoal, depressão do trabalho, não existe isso, né? Então, existe esse questionamento se o burnout seria uma doença do trabalho ou se a gente não seria um estresse que adoece, com certeza adoece, as pessoas adoecem, né? Eu estava com uma cliente que ela estava com pressão alta. E aí tem a questão individual, o perfil susceptível, é aquela pessoa que não sabe dizer não, é aquela pessoa workaholic, aquela pessoa que vive para o trabalho, ela abre mão da vida pessoal dela em função do trabalho. Então, esse perfil é mais susceptível ao adoecimento. Ela começou a ter pressão alta. E ela estava numa situação tão grave de pressão alta que ela estava tomando um remédio. A pressão dela estava 22/10. Foi só ela ser demitida, a pressão dela caiu. O problema era o quê? Trabalho, né? Trabalho. Sim, Então, sim, mas você vê, tem aspectos individuais, que ela é essa pessoa que não sabe expor limites, mas tem um ambiente que propicia isso. O ambiente propicia, né? Então, sim, é aquela empresa que é gestão de desempenho, meta, e tem pessoas que não aguentam, sim, né? sim, E tem pessoas que não sabem estabelecer limite. É complicado, porque você não pode atribuir ao indivíduo o problema, embora ele também contribua, né? Você não pode falar, né? O indivíduo é responsável, porque eu já vi esse tipo de análise rasa, tá? Eu já vi até muita gente fazer conteúdo. Você desenvolveu burnout porque você quis. Porque burnout não aparece assim. Burnout é um processo. Tá, é um processo, mas não foi por causa da pessoa. Teve um ambiente ali propício para que isso acontecesse. Você vai ver, tem uma carga de trabalho enorme. Né? A pessoa contribuiu? Contribuiu, porque ela foi, né, muitas vezes. E também, essa questão da contribuição é complexa, porque quando a gente tem uma dependência financeira de algo, dá para você dizer que isso é uma escolha? não é uma escolha. Se a pessoa depende daquilo, ela tem a pressão que ela está vivendo ali, e ela pode até tentar buscar outros trabalhos, mas não é garantia que ela vai conseguir e vai ser fácil dela sair daquele lugar, né? Exatamente. A gente pode até fazer uma analogia com relacionamento abusivo, né? Eu já até falei isso também uma vez. Muitas vezes a gente vive um relacionamento abusivo com o trabalho. Sim, As características estão ali, né? O relacionamento abusivo, muitas vezes, a pessoa é dependente financeiramente daquela pessoa, tem filhos, dependência emocional e financeira. Ela quer sair do relacionamento abusivo, mas ela não pode porque ela é dependente financeira daquela pessoa. Muitas vezes o trabalho é isso, gente. A pessoa é fácil, não é fácil. Você tá vivendo assédio moral, está vivendo uma série de questões ali que para as pessoas é fácil. Não, basta você sair, não é? Eu tenho que pagar meus. Quem paga meus boletos é você que vai pagar? Não, né? Eu tenho que pagar meus boletos. Então, até eu achar outro lugar, que não é fácil também, né, para você se colocar, eu vou ter que aguentar isso aqui, até onde dá. Então, é fácil você falar quando você está de fora, né? sim, sim, sim. E Eliette, pegando aqui o gancho de que você é uma top voice no LinkedIn, e para quem está nos escutando, ah, com medo de se tornar obsoleto e talvez ultrapassado, que dicas que você poderia dar do como, que práticas que essa pessoa pode colocar, de maneira que essa pessoa não pareça que ela está procurando um emprego, mas sim que ela de fato é a pessoa certa para solucionar um problema que uma empresa tem. Como que você recomendaria para a pessoa se posicionar? Bom, eu acho que você precisa ser atuante no LinkedIn, tá? Quando você está buscando recolocação no mercado, eu acho que você tem que entender o processo como um processo de venda. Eu sei que vai soar um pouco frio o que eu vou falar, né? Transformar as pessoas num produto, mas a vida real é isso, né? Nós todos estamos nos vendendo de alguma maneira. E quando você está buscando recolocação, você está, de certa forma, vamos assim, vendendo, né, sua mão de obra, né? Então, você precisa entender isso como um processo de venda.
Você precisa ser atuante no LinkedIn, existem canais onde você consegue mostrar o seu produto, né, a sua força de trabalho, você consegue vendê-la ali de alguma maneira, para que as pessoas olhem e enxerguem de uma maneira que elas entendam, né, que aquilo ali é importante para elas. Então, você precisa se divulgar de alguma maneira. E o LinkedIn, ele é esse espaço, porque o LinkedIn é uma plataforma profissional. E mais do que um site de emprego, muita gente olha o LinkedIn como um site de emprego, ele é uma rede social onde você pode ter múltiplas atuações ali dentro. Você pode fazer networking, você pode é, divulgar os seus serviços de uma maneira que os recrutadores encontrem você, né? Você pode buscar ativamente, se candidatando para as vagas. Então, essa também é uma maneira de você divulgar seu serviço, né? Procurar oportunidades. Então, o LinkedIn, para mim, ele é a ferramenta principal que você tem que começar a atuar. E eu vejo que tem muitas pessoas que não se importam tanto com o perfil na rede social. E, assim, matematicamente falando, de probabilidade, quanto mais você atua, mais chance você tem de você ter resultado positivo. Então, se você acorda de manhã e você vai lá e se candidata para as vagas, você tem chance de ser chamado para uma entrevista. Agora, se você utiliza o LinkedIn para conversar com as pessoas, interagir com as pessoas e mostrar o seu trabalho para elas, né, de maneira estratégica, você aumenta a chance. Então, você está criando mais oportunidades. A partir do momento que você cria mais oportunidades, a chance de você conseguir ter resultado positivo vai aumentar, tá? Então, seria essa uma dica que eu dou para as pessoas. Legal, legal. E, Eliette, depois de 30 anos aí, e orientando centenas de pessoas, qual foi um caso de transição de carreira que você acompanhou que mais te emocionou, que fez você pensar daquela forma, né? É por isso que eu faço isso da vida. É, deixa eu pensar. Eu vou contar um que eu achei, não chegou a me emocionar, assim, mas eu acho que foi bastante interessante, que foi de uma profissional que ela estava muito satisfeita com a carreira dela, e eu acho muito inspirador quando eu consigo trazer informações para as pessoas, insights, para que elas tomem autonomia sobre a sua vida profissional, porque eu acho que o papel do orientador de carreira não é dizer o que ele tem que a pessoa tem que fazer da vida profissional dela, não é ser diretivo no sentido de vá por aqui, faça isso, é você ter ferramentas para fazer com que a pessoa ganhe autonomia sobre a sua própria carreira, né? Que ela consiga enxergar. E você consegue isso como? Através do autoconhecimento, né? Que essa pessoa. Porque é do autoconhecimento que parte tudo. A partir do momento que eu sei o que eu sou bom, o que eu faço que realmente vai trazer resultado para a minha vida, isso é o sinônimo de sucesso. Porque o sucesso é você fazer o que você gosta, o que você faz bem, associado a oportunidades. Nem todo mundo tem oportunidades, mas todo mundo tem talento, né? Então, vamos pegar aí o caso do Marcos Mion, que para mim é um exemplo clássico. Ele tem um perfil de um comunicador, né? Isso é evidente quando você olha para ele. E ele está no lugar certo, né? Porque se você pegar o Marcos Mion e colocar ele numa salinha e falar, ó, oh, você vai ser programador, que é o que todo mundo quer, né? Eu vou trabalhar com IA. E ele vai ficar ali desenvolvendo códigos sem conversar com ninguém. Será que ele vai ter o mesmo talento do que ele estando hoje fazendo o que ele faz? Que é um talento evidente aquilo ali, sabe? Então, mostrar para as pessoas o que elas realmente têm de talento. Acho que isso é o primeiro ponto. O autoconhecimento é importante. A partir disso, sim, fazer um planejamento da carreira da pessoa, tá? Então, muitas pessoas chegam para você com diversos dilemas. E eu tive uma cliente que ela tinha um pet shop. E desde criança ela gostava de animais. Ela gostava muito de cachorro, de gato, de bichos, de uma maneira geral. Então, conforme ela foi crescendo, ela falou, vou fazer veterinária. E ela fez. Aí ela montou o próprio negócio, que foi uma lojinha de pet shop.
E ela chegou para mim extremamente insatisfeita, falando que ela não aguenta nem ouvir mais latido de cachorro, Caramba! que ela não aguenta mais cachorro, Aham. e que ela não aguenta mais mãe de pet, pai de pet, sabe assim? Ela não aguenta mais as pessoas, né? Os proprietários não, né? Que não pode falar que é dono, que, assim, as Tutor, manipulações, os tutor. tutores, isso. Ela não aguenta mais. E aí eu falei, aí a gente foi fazendo o processo de orientação de carreira, e uma das coisas que eu acho que é importante a gente entender, não é porque você gosta de uma coisa que você vai se dar bem profissionalmente com aquilo, tá? E esse é um dos grandes enganos que a gente tem ao longo da nossa carreira. Ah, eu gosto aqui, lógico, que gostar é importante, é super importante, mas trabalhar pode ser uma experiência muito diferente, né, do que você gostar só, porque envolve múltiplos desafios. E não tem nenhum problema você gostar de cachorro, mas não gostar de trabalhar com cachorros, né? Então, por isso que esse processo de autoconhecimento é super importante. O que você realmente tem mais envolvido e que teria sucesso na sua carreira, além do gostar, né? Então, quando você é jovem, você tem essa ideia e você vai aprendendo, entendendo melhor o que teria resultado, porque além da questão do gostar e do gostar no trabalho, tem a questão do mercado. Às vezes você gosta de uma coisa que não vai trazer futuro para você. Como que é esse mercado? Será que eu me vejo, né, no futuro estando ali, vivendo, trabalhando com isso, sendo independente, tendo autonomia na minha vida profissional? Como que é esse mercado? Então, o processo de orientação de carreira é isso. É uma descoberta muito maior do que simplesmente só gostar daquilo, né? Gostar é importante, mas existem outras questões que também têm que ser consideradas. E muitas vezes é uma descoberta que para mim é muito inspirador, porque quando eu percebo que a pessoa está descobrindo isso, né, que é aquela coisa da epifania, né, você colocar a última peça do quebra-cabeça e você falar, poxa, agora sim eu acho que eu estou tendo segurança para pensar, né, sobre a minha profissão, sobre a minha carreira para o futuro, sabe? Isso é muito recompensador para quem é orientador de carreira. Que bacana, que bacana. Eliette, eu adorei a nossa conversa aqui. Para a gente ir encaminhando para os finalmente, eu gostaria de trazer uma provocação inusitada também. Se a sua marca Oriente-se fosse uma música, qual seria ela e por quê? E depois eu gostaria que você deixasse as redes sociais onde as pessoas te encontram e uma mensagem final para quem nos escutou até aqui. E muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada a você, nossa, fiquei super feliz, de verdade, assim, de até agradeço, Daniel, por fazer essa ponte, da gente se conhecer, né, e que isso realmente traga futuras oportunidades para nós, não só profissionais, mas assim também de vida, assim, de conversas, porque eu acho que nós somos muito mais do que a nosso trabalho, né? Nossa, pegou de surpresa com essa pergunta Eu gosto muito de música popular brasileira, né? E eu gosto de músicas que toquem muito. Tem uma música do Gilberto Gil, que é aquela Grão, que eu acho maravilhosa, porque ela toca muito a nossa vida como um grão. E estou tentando lembrar a letra, mas eu sei que ela fala de renascimento, né? De você fechar um ciclo, muitas vezes ele fala de morte, ele fala de renascimento, de semente. E eu acho que isso tem a ver muito com o meu trabalho, na orientação de carreira, porque nós vivemos muitos ciclos ao longo da nossa vida profissional e na nossa vida como todo, né? Então, encerrar ciclos, começar ciclos. Eu gosto muito da Gestalt, sabe? Sei. E eu gosto muito dessa noção de que a vida tem começo, meio e fim. Tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, né? Então, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, nosso trabalho.
Então, eu até faço uma analogia um pouco do trabalho com relacionamentos, né? Eu acho que quando você. Eu fui casada há 15 anos, me divorciei. Então, eu acho que muitas vezes a gente passa nos nossos relacionamentos por algo que eu falo que é amor, não, paixão, amor, tédio, fim. E quando você chega no tédio, você termina bem. Porque, em tese, né, em tese, você já viveu tudo que você tinha que viver com aquela pessoa. Então, você termina bem. Você termina ali, você já virou amigo, né? Eu acho que o trabalho tem um pouco disso também, porque a gente entra com todo o gás no trabalho, quer fazer muita coisa, quer realizar muita coisa, e às vezes chega no tédio do trabalho também, né? Você fala, acho que agora eu já terminei meu ciclo aqui, quero começar em outro lugar. Mas quando você termina no meio, você sofre, porque você não viveu tudo que você tinha que viver com aquela pessoa ou naquele trabalho. Então você sofre por aquilo que você não viveu ainda, né? Então você não termina bem. E quando a gente não termina bem, eu acho que isso pode também fazer com que essas situações mal resolvidas você leve para outros relacionamentos, outros trabalhos, sem você entender muito bem. Aí você fica ali repetindo, repetindo, repetindo aqueles mesmos erros, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é importante a gente fechar o ciclo. Eu sempre penso a nossa vida como um corredor cheio de portas. Cada porta é um momento da nossa vida, que você entra ali, que você passa por uma experiência. E essa experiência de você elaborar aquilo que você viveu ali, né, daquele, daquele término, ele passa muito por você entender o que você viveu ali, o que você teve de acerto, de erro, de você resolver de certa forma, né, fechar o livro para você começar um outro, né? Obviamente que algumas portas demandam mais tempo do que outras. Algumas portas talvez você não feche tão rapidamente, né? Você vai ficar ali anos até você encerrar aquilo ali, né? Mas eu acredito muito nisso, sabe? Então, a minha vida é muito, muito nesse sentido. E eu acho que a psicologia tem me ajudado bastante a entender determinadas coisas, sabe? Muito E essa, legal. então, tem a ver com a música. Daí eu comecei a falar e foi para outro lado. A música fala disso, encerrar ciclos, renascer, sementinha, né? E é uma música muito potente porque ela fala tem que morrer para germinar. Olha só essa frase, Exatamente. Tem né? que morrer para germinar. É muito bonito, né? Sim, 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 sim. E morrer é, teoricamente, o fim de um ciclo para o início de outro, né? Exatamente, exatamente. Muito legal, muito legal. E onde as pessoas te acham, Eliette? Você citou TikTok, Instagram e LinkedIn. Qual é o nome, qual é o seu usuário nessas redes? Tá, no LinkedIn Eliette Oliveira, no Instagram Eliette Oliveira RH e no TikTok também. Eliette Oliveira RH é onde vocês me encontram. Legal. E quer deixar uma frase final? Aqui, pensa assim: faz de conta que quem nos escutou até agora, nesse exato momento, vai ter a capacidade de compartilhar com o mundo inteiro. Qual é a frase ou mensagem que você enviaria para o mundo inteiro? Nossa, que responsabilidade. Frase que eu diria para o mundo inteiro. A, a sua vida não é o seu trabalho. O trabalho é uma parte da sua vida. Sua vida é muito mais que isso. Então, eu acho muito importante que as pessoas pensem, porque hoje eu acho que a gente vive um mundo onde se confunde muito a vida e trabalho. Legal, legal. Eliette, minha querida, gratidão por compartilhar tanta experiência, tanta sabedoria, tanto conhecimento. Tenho certeza que quem nos escutou até aqui saiu com um monte de ideia, um monte de insight, um monte de coisa aí
para refletir mais sobre a vida, né? É, muito obrigado. E querido ouvinte que nos escutou, nos ouviu ou nos viu até aqui, gostou? Compartilha com as pessoas para que mais pessoas peguem essas sugestões e experimentem na vida delas também, né? E claro, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, lembra de dar o like, todas aquelas coisas que para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até breve. Até mais. Tchau, gente.